Graça e paz, igreja. Como é bom estarmos aqui mais uma noite para adorar ao nosso Deus, para ouvir nessa noite aquilo que Ele quer tratar aos nossos corações. Eu peço para que você abra a palavra do Senhor em Lucas 22, a partir do verso 39. Lucas 22, a partir do verso 39. E diz assim: Então, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. Ali, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E, vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes, capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como a um salteador, com espadas e varapaus? Tendo estado todos os dias convosco no templo, não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Senhor, estamos aqui, ó Pai, diante da Tua face, diante da Tua presença, Senhor. Pai, Tu tens completa liberdade, Senhor, trata. Fala, Senhor, poderosamente aos nossos corações. E que os nossos corações, Senhor, nessa noite sejam como uma terra fértil, para que a semente, Senhor, quando cair, quando entrar a Tua palavra, Senhor, que cresça e que dê, Senhor, muitos frutos para a honra e glória do Teu nome. Hoje eu quero falar um pouquinho ali sobre o Getsemane, sobre o que nós podemos aprender com essa passagem. Ali, desde a fundação do mundo, já havia um plano para enviar Jesus. Jesus não foi ali um plano B, mas já estava tudo planejado desde o início. Onde por um homem, Adão, entrou o pecado, por outro homem, Jesus, nós receberíamos uma nova vida. Nós receberíamos o perdão dos nossos pecados, a salvação. Jesus, ele deixou ali o seu trono de glória. Ele veio ao mundo como homem. Por volta ali dos 30 anos, ele inicia o seu ministério. Ele ali escolhe 12 discípulos,
os ensina, avisa eles por tudo aquilo que ele iria passar. Então, nessa passagem que nós lemos a respeito do Getsemane, foi o início da fase final do plano que Jesus veio à terra para cumprir. O Getsemane, ele é um jardim situado no Monte das Oliveiras. Getsemane, ele vem do hebraico e do aramaico e significa prensa de azeite. O que vem nos sugerir que ali era um olival, um local onde se extraía azeite de oliva. Local onde Jesus e os seus discípulos iam constantemente para orar, para se afastar ali das multidões. Um local de intimidade, lugar de angústia, lugar de entrega. Foi ali, no Getsemane, onde Jesus passou a sua maior batalha espiritual, a ponto do seu suor, como nós lemos, se tornar em gotas de sangue. Mesmo ali, cercado pelos discípulos, Jesus enfrentou a sua maior dor. Assim como as azeitonas, elas precisam ser prensadas, ser esmagadas para extrair o azeite. Jesus, ele estava sendo prensado, antecipando o sofrimento da cruz. E agora eu quero falar um pouquinho a respeito de quais lições nós podemos extrair, nós podemos tirar ali do Getsemane. O primeiro ponto é que o Getsemane, ele é lugar de entrega e lugar de intimidade. Porque o que diz ali no verso 42? Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ali naquele momento, Jesus estava se entregando totalmente. Ali no Getsemane era o local onde Jesus costumava falar com o Pai. Era o local onde ele ia para se encher mais e mais do Pai, de preparar o seu espírito para tudo aquilo que estaria por vir. Lugar de revestimento, de fortalecimento, mas acima de tudo, como eu falei, lugar de entrega. Ele já sabia muito bem tudo aquilo que ele iria passar. E o que ele diz? Pai, passa de mim. Ou seja, se ele pudesse de alguma forma pular aquele momento, ele pularia, como muitas vezes nós queremos fazer em muitas situações. Mas o que ele estava dizendo? Pai, ainda que venha dores, ainda que venha sofrimentos, ainda que venha um momento pior, não faça a minha vontade, que a minha vontade não prevaleça, mas tão somente a tua vontade. Então eu não sei nessa noite qual é o Getsemane que você está enfrentando, quais são as batalhas que você está enfrentando, mas o que eu quero dizer, que toda vez que você entrega e você diz, Pai, seja a tua vontade, você pode descansar, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Ele sabe tudo aquilo que ele faz. Os discípulos, eles ouviram falar de tudo que Jesus passaria, mas a realidade é que muitos deles, eles não estavam esperando um Jesus que iria para a cruz. Muitos deles estavam esperando um Jesus que se assentaria num trono físico, como os reis ali daquela época. Mesmo os profetas já tendo dito como seria a passagem de Jesus na terra, e Jesus vindo e reafirmando, mas ainda assim eles esperavam um Jesus que reinaria na terra
como os reis da época. E o que é que Jesus dizia? Meu reino, ele não é desse mundo. Meu reino, ele não será e não é destronado como reis humanos, mas o meu reino é um reino eterno. O meu reino é um reino que vai prevalecer. Mas para isso seria necessário passar pelo Getsemane. Por quê? Porque sem Getsemane não tem graça. Sem Getsemane não tem vida eterna. E foi exatamente para isso que Jesus se entregou. Veja que uma das piores dores dele foi vivida no lugar de intimidade. É das nossas maiores dores, é do nosso local de intimidade, do Getsêmanes da nossa vida, que Deus, ele vai extrair o melhor de nós, que o propósito, ele se torna cada vez mais claro, cada vez mais evidente. Porque unção, ela só vem depois da pressão. Você não vai ver ninguém recebendo unção do Senhor sem ser lapidado, sem ser moldado. E para ser lapidado e para ser moldado é preciso passar por muitas pressões da vida. Somente depois de sermos esmagados. Quando você olha mesmo pelo processo que é feito com as azeitonas para se extrair o melhor azeite, é necessário passar por 4 tipos de processos de prensa diferente. Então veja, 4 vezes a mesma azeitona vai ser prensada até se extrair o melhor dela. Então cada pressão que você está enfrentando na sua vida nessa noite é para Deus extrair o melhor azeite de você. É Deus te preparando para o cumprimento da promessa, como estava sendo feito ali com Jesus no Getsemane. Então nessa noite, creia que essa dor não vai te matar, não vai te adoecer, mas é o processo para você receber tudo aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida. É esse processo que vai gerar um testemunho que vai impactar outras vidas. Segundo ponto ali do Getsemane é que Getsemane, por mais que seja um lugar de dor, é um lugar de consolo, é um lugar de conforto. Veja que ali Deus, ele envia um anjo para confortar Jesus nesse momento de tanta agonia. Aquele processo ali que Jesus, ele passou, é um fenômeno muito raro que se chama hematidrose, que a pessoa, ela sofre um estresse tão extremo a ponto do corpo físico sentir aquele estresse. Por isso que o suor dele se tornou em gotas de sangue. Então ele já estava ali preparando o seu corpo para sentir aquilo que viria nos próximos dias. Então Jesus, ele precisava cumprir a missão, e o anjo enviado ali por Deus veio para reforçar Jesus a obedecer e cumprir e ir até o fim. Então mais um ato ali de graça, de bondade, de amor do Pai para com seu filho. Num outro momento ali nós vemos que Deus, após Jesus enfrentar 40 dias de jejum no deserto, ele também envia anjos para servir Jesus. Mas aqui nesse momento, os anjos, o anjo do Senhor, ele não veio para livrar Jesus, mas ele veio para dar força, para que ele suportasse tudo, para que de fato ele chegasse até a cruz. E qual é o outro ponto que eu aprendo com isso? Vai ter muitos momentos que Deus,
Ele não vai nos livrar da dor, Ele não vai nos tirar a dor, mas Ele vai enviar anjo, Ele vai enviar consolo, Ele vai enviar conforto, para que nós possamos passar por essa dor, por essa dificuldade, e também nos tornarmos vencedores. Então pode ficar tranquilo, porque naqueles momentos que só você sabe as lágrimas que você derrama, que você olha e fala: Jesus, essa dor, ela está se tornando insuportável. Você pode descansar, porque os céus, Ele envia reforço para estar lado a lado com você. Não há nenhuma dor na sua vida que você enfrente sozinho, mas em todo tempo o Pai, Ele está com você, te motivando, te impulsionando a prosseguir e a obedecer. Então todas as vezes que nós passarmos por dor, Deus, Ele vai enviar reforço, Ele vai enviar consolo. Mas a decisão de obedecer e até o fim são passos que eu e você precisamos dar todos os dias, assim como Jesus. Terceira lição que o Getsemane nos ensina é que Getsemane é lugar de reviver. Getsemane é lugar de vida. É um lugar que para muitos parece o fim. Para muitos parece que a história acabou. Mas é aí que tudo muda, que o cenário muda e você acessa a vida da parte do Senhor. Mas antes de continuar nesse ponto da vida que nós acessamos no Getsemane, eu quero falar brevemente sobre os personagens que estavam ali naquele momento, sobre o que nós podemos extrair, que nós possamos refletir sobre quem nós somos no Getsemane. Porque quando nós lemos uma história, ou quando nós lemos a Bíblia, é muito fácil a gente se colocar nos bons papéis. É muito fácil a gente olhar e dizer: nossa, Jesus passou tanta dor, eu estou passando tanta dor. Então, nessa história, eu sou Jesus. Mas será que muitas vezes nós não nos comportamos como Judas, como Pedro, ou até mesmo como aqueles que dormem? Então, nessa noite é noite de nós refletirmos em quem nós somos no Getsemane. O primeiro e personagem principal da história, Jesus. Jesus, Ele se submeteu completamente ao Pai e ao propósito divino. Qual que foi a postura de Jesus ali no Getsemane? Foi uma postura de entrega, como eu já falei, uma postura de obediência. Qual foi a reação de Jesus diante ali da crise que estava batendo na porta dele? Submissão, obediência, oração. Em todo tempo ele estava orando, entregando, orando, entregando. E qual é a lição que nós podemos tirar dessa postura e da reação de Jesus diante das crises? Mesmo quando o nosso coração, quando a nossa alma, no meio da crise, ela quer fugir, nós precisamos dizer: Pai, não seja a minha vontade, mas seja, Senhor, a tua. Nós precisamos ter a mesma postura de Jesus, porque é muito fácil fugir, é muito fácil abandonar a situação quando o negócio está feio, quando está crítico. Mas não é fácil fazer como Jesus, entregar tudo e dizer: Pai, está doendo, mas faça a tua vontade, faça o teu querer. Segundo personagem importante dessa história, Pedro. Ele era ali um dos discípulos chegado a Jesus. E nós vemos que ali ele falhou em 2 momentos. Ele dormiu quando ele deveria orar e vigiar. Então nós vemos que ali ele cedeu ao cansaço
E quantas vezes nós também queremos ceder ao nosso cansaço? Quantas vezes nós dizemos: Pai, mas eu estou orando, eu estou entregando, Senhor, mas o cansaço está batendo, eu não estou vendo saída, eu não estou vendo direção, eu não estou vendo, Senhor, solução. Senhor, eu estou querendo dormir, eu estou querendo entregar os pontos. Outro momento ali nós vamos ver que ele reagiu no impulso. Ele tirou ali a espada na carne, feriu ali a orelha do soldado, mesmo sabendo que tudo aquilo já fazia parte do cumprimento da promessa. Então ele tentou resolver no braço e na força humana. Então qual foi a postura ali que nós vemos de Pedro? Ele foi impulsivo, ele foi inconstante. E nós vemos que a inconstância atualmente é o mal do século. Muitas vezes a falta de comprometimento com o reino, com a palavra do Senhor, com a oração, com a entrega. Qual que foi a reação de Pedro ali diante da crise? Ele teve um sono espiritual e ação precipitada ali quando ele usou a espada. E qual é a lição que nós podemos aprender? Sem oração e sem vigilância, nós reagimos no nosso braço, nós reagimos na nossa carne. E aí justamente nessa hora, nós acabamos falhando na hora da provação. Qual outro personagem dessa história? Judas. Judas, ele decidiu trair Jesus muito antes do Getsemane. Ali no Getsemane, ele apenas consumou com um beijo. Então ele usou as informações que ele tinha de saber onde Jesus costumava estar para vender essa informação. Qual foi a postura de Judas? Falsidade, traição. Qual foi a reação dele diante da crise? Ele se rendeu à cobiça. Ele vendeu Jesus, ele vendeu essa informação por 30 moedas de prata. E quantas vezes nós lemos essa história e nós dizemos assim: nossa, mas Judas, ele andou com Jesus, como ele pôde ter feito isso com Jesus? Como ele pôde ter traído Jesus dessa forma? Mas quantas vezes nós traímos Jesus por muito menos? Quantas vezes nós nos colocamos no lugar de Judas sem nos darmos conta? E hoje é muito fácil. Quantas vezes, se deixar, a gente fica ali o tempo todo no celular. E quando nós vamos ver, já roubou todo o nosso tempo. E aí, na hora que nós deveríamos orar, na hora que nós deveríamos buscar, na hora que nós deveríamos nos entregar aos pés do Senhor, nós dizemos: ah, Deus, mas eu estou cansada. Quantas vezes nós deixamos que a correria do dia a dia, às vezes o trabalho, também roube o nosso tempo de estar na presença de Deus? Ou quantas vezes nós começamos a dar ouvidos para amigos, para pessoas que nos afastam e que nos levam a pecar? Mas a gente costuma olhar para Judas e achar tão grave. E às vezes pequenas coisas, muito menor do que o que Judas fez, também nos afastam da presença do Senhor. Qual é a lição que nós aprendemos com essa postura de Judas? Que muitas vezes a busca por os nossos interesses pessoais podem nos levar para distante de Deus. E se não houver arrependimento, se nós não retornarmos para o lugar de onde nós caímos, aí sim vem a nossa ruína. E o que é que nos define nos Getsêmanes das nossas vidas? Não é as situações, não são as dores, mas é a nossa resposta às pressões e a essas tentações. Se você for lá para Mateus, onde ele retrata essa mesma passagem, você vai ver que ali, quando Judas ele chega para trair Jesus, Jesus chama ele de amigo. Jesus diz: amigo, por que você faz isso? E aí a gente se pergunta: como chamar
alguém que nos traiu de amigo. Porque a realidade é que muitos podem nos trair, podem nos negar, podem nos abandonar. Ainda assim, o que eu carrego é maior. Ainda assim, o propósito na minha vida é maior. Então o que eu transbordo é amor. O que eu transbordo é bondade. Por quê? Porque não tem a ver com o que fazem comigo, mas tem a ver com a graça, tem a ver com a nova vida que agora habita em mim. Por quê? Porque Judas nenhum tem poder para mudar aquilo que Deus colocou dentro de nós, aquilo que Deus derramou sobre nós. Então não importa o que façam com você, continue transbordando amor, continue transbordando alegria, gratidão, porque é isso que nos faz ir além e que nos faz ter força para enfrentar e vencer o Getsemane. Então Getsemane, o que para muitos parecia o lugar do fim, é onde Deus sela o cumprimento da promessa. Quando nós lemos essa história do Getsemane, nós vemos um lugar de dor, nós vemos um lugar de abandono, nós vemos um lugar de traição. Mas acima de tudo, o que nós precisamos enxergar no Getsemane é que é o lugar onde vai brotar ressurreição. É o lugar onde vai brotar vida. Por quê? Porque não tem ressurreição no terceiro dia sem passar pelo Getsemane. Getsemane é o lugar onde um homem morreu e se entregou, mas toda uma humanidade recebeu vida. Não foi só Jesus que reviveu ao terceiro dia, mas foi eu, foi você, foi todo aquele que se entrega diante da presença do Senhor. Então ele deixou ali o seu trono de glória para que eu e você pudéssemos reinar com ele. Você tem noção dessa dimensão? De um Deus, de um Jesus que poderia pensar assim: não, mas espera aí, eu já reino, eu já tenho todo o poder, eu já tenho toda a glória. Não, mas espera aí, eu vou descer lá, eu vou me entregar para que todos eles se tornem meus irmãos e para que todos eles um dia também possam reinar comigo. Eu não faria isso, com certeza você também não. Mas Ele o fez por um tão grande amor, um amor inexplicável, um amor inigualável. Olha o que diz 2 Timóteo 2:11. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, ei, suporta esse Getsemane porque vai valer a pena. Também reinaremos com Cristo. Olha que extraordinário isso. Ele não nos deu apenas vida eterna, Ele não nos deu apenas salvação, mas através do sacrifício dele nós podemos reinar juntamente com ele. É sobre uma vida abundante, é sobre uma vida extraordinária. E ele diz: filho, filha, suporta até o fim, porque é isso que te espera. É uma coroa de glória. É um dia chegar diante da minha face e receber galardão. Então não importa a sua dor nessa noite, vá até o fim, porque cada dor, cada lágrima está gerando ressurreição, está gerando vida. E ali, um homem, ele inspirou e disse: Pai, está consumado.
Mas ao terceiro dia não foi apenas ele que ressurgiu, que reviveu. Fomos todos nós que ganhamos vida. Isaías 53:4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Nós somos curados, nós somos livres, porque Jesus enfrentou o Getsêmani e venceu. Quando nós olhamos para o Getsêmani, antes do Getsêmani, o que nos esperava é a morte. Depois do Getsêmani, o que nos espera é a vida eterna. Antes do Getsêmani nós estávamos condenados, o que nos esperava era a prisão. Mas depois do Getsêmani nós somos livres, nós temos liberdade. Antes do Getsêmani, lei, religiosidade. Depois do Getsêmani, graça. Graça todos os dias sobre nós. Antes do Getsêmani, visitação. Depois do Getsêmani, morada, habitação. Então Getsêmani é um lugar de vida abundante, de vida transbordante, de uma nova vida. E aqui eu já quero ir para o encerramento dessa passagem. Eu quero encerrar com uma passagem tão linda de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 12. Romanos 5, a partir do verso 12, que diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também
também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje nós somos justos, porque pela obediência de Jesus nos tornamos justos. Somos justificados, porque é Ele quem nos justifica. Nós podemos transbordar, porque Ele nos amou primeiro. E por esse amor que veio até nós primeiro, hoje nós podemos transbordar esse amor a esse mundo caído. E isso é graça que veio através de Jesus, que venceu o Getsemane. Então eu não sei qual é o Getsemane que você está enfrentando nessa noite, mas o que eu te afirmo é que Jesus já venceu, e com Ele nós também somos muito mais do que vencedores, e firmados nele, nós venceremos cada Getsemane na nossa vida. Porque os nossos olhos, eles podem ver dor, eles podem ver abandono, eles podem ver traição, mas com os olhos da fé, nós já enxergamos ressurreição. Então eu peço